Vocês estão no canal Dayson Literatura, inscreva-se no nosso canal e em seguida toque no sininho para receber as novas notificações dos novos vídeos e continue aqui seguindo a gente nos nossos vídeos do canal, ok? Tanto também como no nosso Facebook Dayson Monteiro, tá ok? Lá na nossa linha do tempo, onde promovemos também a cultura e a educação. Eu trouxe hoje um dos livros mais gostosos que eu já li na minha vida, que foi um livro escrito no caso, por Radon Nassar, que é Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica que já foi criado em 1975 e no próprio YouTube tem várias pessoas falando sobre a lavoura arcaica. É uma leitura pesada, é uma leitura que se requer muita atenção, se em alguns casos, dependendo da pessoa, precisa ter do lado também um dicionário, haja vista que tem algumas palavras que são um pouco pesadas. Então, pesada no sentido de saber interpretar o que o autor quer dizer. Vem falando aqui, eu vou ser breve, vou resumir, porque a lavoura arcaica, ela, como tem vários vídeos na internet que você pode ver no YouTube, cada um falando na sua linha de pensamento, eu vou abreviar, né? André é o autor principal, ele é o personagem principal do livro, né? E ele, aos poucos, decide sair de casa, né? Ele sai de casa, ele entra em conflito com seus familiares, com seus irmãos e sai de casa, né? Até esse ponto dele sair de casa, logo o irmão dele tenta resgatar ele, tenta saber o motivo, né, da fuga dele, enfim, e aí se desenrola. Antes da gente continuar aqui, preste atenção. Esse livro aqui ele é tão diferente dos outros que o autor ele preparou, por exemplo, uma parte que fala do André quando ele sai de casa e vai falando, vai passando páginas. Quando mais ou menos 5, 6 páginas depois que tem um ponto final. Ele usa muitas vírgulas, mas não termina uma frase. Ou seja, uma frase, às vezes, ela leva aí 5, 6 páginas. É muito longa, muito extensa. Talvez feito isso no propósito de fazer o leitor não desistir de ler o livro, porque já tem uma linguagem um pouco pesada. Então, se o leitor não tiver paciência, ele abandona a leitura. Então, ele tem que gostar mesmo de desafios. Esse livro aqui é um desafio. Então, quando André ele sai de casa e seu irmão tenta resgatar ele, aí a história se desenrola. Logo lá na frente, bem lá na frente, você vai ver que ele, na realidade, saiu, não foi só por causa da tirania do pai. Não foi porque o pai era aquele homem rígido que botava regra na casa, que tinha as coisas. Não, ele saiu de casa porque ele se apaixonou pela irmã dele. E você pode ver que o livro, se você for olhar detalhada, em nenhum momento a irmã dele é mencionada falando coisa alguma. E aí no desenrolar desse momento da revelação que ele se apaixonou, inclusive tem alguns momentos que ele relata ao ver ela, ele sente várias sensações, ele descreve o tipo de sentimento puro e explosivo que ele tem pela irmã dele. E aí então ele sai de casa por causa daquela situação. Quando vai desenrolando a história, né, no caso, ela lá na frente, no final já do livro, depois que passou todos os detalhes, que o livro detalhado é pesado, é muito gostoso a leitura dele, entre a saída dele, entre tentar trazer ele de volta para casa, entre os problemas com os conflitos familiares, né? Mas ele lembra um pouco da história do filho pródigo, né? Que saiu, pediu ao pai que saísse de casa. Lembra um pouco o filho pródigo que a Bíblia fala que pediu o direito dos seus bens para sair de casa e bem depois de perder tudo e ver que os porcos do seu pai comiam melhor do que ele quando pediu para ser livre e não mais depender do pai. Ele chegou a gastar tudo do pai, chegou ao ponto da miséria e quis voltar para a casa do pai, pelo menos para que ele fosse servo, ainda que ele fosse comer a comida que os porcos comiam, que ele achava que os porcos até assim comiam melhor do que ele. Então o filho pródigo voltou para casa e o pai preparou anel, festa, colocou um anel de ouro nele, fez uma festa e o meu filho retorna a casa. Mas no caso de André aqui da lavoura arcaica, o fim não é legal, assim, entre aspas, né? É dramático.
porque a irmã dele, ao saber que ele se apaixonou por ela e ver toda aquela situação e o desenrolar da história, que é muito detalhado, se a gente for falar aqui sobre os detalhes da lavoura arcaica, como você pode ver em outros vídeos do YouTube com outras pessoas que fazem também resenha literária, você colocar assim, lavoura arcaica, você vai ver que vários colegas nossos do YouTube, eles fazem vídeos de 20 minutos, de 30 minutos, de 15 minutos falando da lavoura arcaica, porque é muito detalhado. Porém, no final, a irmã vai e comete o tal suicídio, né? O pai, quando descobre aquilo, né, vem aquela situação de querer acabar com aquela situação de uma maneira mais trágica. Então, o desenrolar do final da história é muito gostoso. Então, eu indico para que você leia Lavoura Arcaica, né, que é um livro muito bom e que você pode comprar na livraria. No caso, eu comprei na livraria Saraiva. Você pode comprar tanto na qualquer livraria, como também pode ver na biblioteca mais próxima da sua casa, né, numa livraria de sebo, porque essa aqui é uma das edições de Lavoura Arcaica, mas que tem um detalhe. Se você não gostar de ler livros pesados, você não vai aguentar ler ele até o final, entendeu? Porque é o final dele que vem a revelação. Porém, aqui eu estou abreviando algumas coisas, mas não estou detalhando algumas situações que aconteceram dentro da história, porque dentro da história são vários detalhes, entre ele, a saída dele, de André, tem os detalhes sobre o irmão dele, a pedido da mãe, ir atrás do irmão para poder pedir a ele que volte, e aí tem a conversa, o diálogo pesado entre os dois irmãos, tem depois a revelação do porquê que ele saiu, os detalhes que ele fala sobre a paixão ardente pela irmã, como isso surgiu, por que isso surgiu, ele às vezes sem entender os motivos, e a irmã lá no final, depois ao descobrir tudo aquilo, e aí para poder acabar com esse sofrimento da família e trazer o irmão de volta, resolve também deixar a vida de lado, abandonar a vida nesse mundo para que o irmão então possa voltar para o lar. Então aí já começa bem detalhado. Então fica com vocês aí essa resenha literária, mas se você gostar de ler, leia os detalhes desse livro, porque você vai gostar tanto da história quanto do vocabulário, quanto também do final dela. O final dela aqui eu não estou nem estendendo muito, mas o final dela, desde o momento em que o pai descobre e até que a irmã descobre, é muito bacana. Valeu, galera, até a próxima resenha com todos vocês.